E aí galera, beleza? Vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje, vou fazer um react. Alguns amigos me mandaram um vídeo de um canal que eu não conhecia e eu quero comentar algumas coisas que essa pessoa falou aqui. Claro, algumas coisas eu concordo, algumas coisas eu discordo, e em algumas coisas ele está errado, inclusive. Eu vou falar sobre isso e vou postar os exemplos das coisas que ele está falando. Vamos lá. Então vamos lá, quais são os atributos e características que se espera em um rifle moderno de combate? Né? Quais são os atributos que estão sendo mais apreciados nos modelos que lançaram nos últimos anos, especialmente por tropas de operações especiais? Então, a primeira dessas características é a modularidade, ou seja, o rifle se adapta ao soldado, se adapta à missão. Então, ao invés do operador ter que trocar a arma e ficar usando armas diferentes a depender de qual vai ser a missão, ele usa uma arma única de dotação dele e ele vai configurar a arma para cada cenário diferente ali na hora, de preferência com o mínimo possível de ferramentas. Então você troca a coronha, bota uma coronha diferente, tira a coronha e usa ele sem coronha, troca o guarda-mão, alterna tamanhos de guarda-mão, coloca acessórios diferentes, troca o cano, ou seja, alterna o tamanho do cano, coloca um cano maior, um cano menor, e tudo isso sem perder o zero do aparelho de pontaria que está lá fixado no upper receiver dele. Ele está falando aqui que você troca o cano. No caso aqui ele está usando o exemplo do SIG MCX, tá? É uma plataforma que eu tenho contato. Você não troca o cano dela. O SIG MCX nada mais é que um R18. Nada, é uma cópia de um R18. Você troca o upper total, você não troca o cano. Eu não estou falando que não existe a troca de canos. Existe um kit que você troca os canos. Para Direct Impingement, eu não vi esse kit para pistão de curso curto. Você não troca o cano, do jeito que ele está falando aqui, não. Eu acho que ele não conhece a plataforma. Você troca o upper total. Tipo, você troca a parte de cima toda da arma, sabe? O upper... Você fica só com a parte de baixo, com o lower. Mas vamos lá. O rifle tem que ter um sistema de fixação de acessórios, né? Hoje em dia o preferido tem sido o M-Lock. No passado era o Picatinny, só que o Picatinny ele tem quinas vivas que atrapalham a pega no handguard. Interessante. Então o rifle moderno ele tem essas características ali intrínsecas no projeto, é uma coisa que o engenheiro também está preocupado em entregar. O rifle tem... Tá. Todo mundo conhece aquele padrão conhecido como Quad Rail, onde você tem 4 Picatinny na posição norte, sul, leste, oeste no handguard. Não é o que ele falou aqui, que você fica com perfil slim, que as quinas fazem dodói ou que suja. Nada substitui o Picatinny. Tanto é que no topo da arma, inclusive o exemplo que vocês estão vendo aí, o topo da arma continua com o Picatinny. Todos os tipos de conexões são ligadas para Picatinny. Até onde eu sei, a única conexão que você põe no M-Lock ou no Key Mode é o bipé. Agora, alguns front grips. Mas tanto é que vocês vendem os atachamentos de Picatinny onde você prende no Key Mode ou no M-Lock. Não é o que ele está falando que é ultrapassado, não. O tempo de máquina, o tempo de usinagem para fazer um Picatinny, eu estou postando um vídeo para vocês terem uma noção, é altíssimo, é complicado de se fazer Picatinny. E ao invés de você fazer Picatinny nos 4 pontos da arma, você faz só no topo e você faz o Key Mode ou o Key Mode ou M-Lock e você adapta o Picatinny ou um Front Guard ou um Hand Guard ou um bipé aonde você quer na arma. Não tem nada a ver de ser slim, não. É basicamente processo fabril. Então, o rifle tem múltiplos pontos de bandoleira espalhados, ambidestros, espalhados pelo rifle, para que o operador use a bandoleira que mais se adequa àquele cenário que ele vai operar e que seja a preferência pessoal dele. Existe um tipo de bandoleira que chama... eu esqueci agora, vou postar para vocês o nome aqui. Basicamente, ele vem com um pino e com 4 esferas de travamento e trava dentro desse ponto. Ele está usando o exemplo do SIG MCX aqui, deve ser patrocinado, alguma coisa assim.
O SIG MCX tem 2 pontos na base da coronha, 2 pontos no começo do handguard, mas você pode adicionar pontos. Não tem nada demais, cara. No R15 você tem ali no final do buffer tube aqueles arelhos que corre de um lado para o outro e você fixa do mesmo jeito. E você pode colocar, por exemplo, um mag pull front no handguard frontal e fazer isso. Vamos lá, vamos continuar vendo. Esse fuzil tem que ter uma boa performance com supressor, então ele tem que ter ali ajuste de gases, alguma coisa parecida com isso, um flash hider ou um quebra-chamas que já venha com a rosca integrada para só colocar o supressor por cima sem precisar de uso de ferramenta para instalar, tirar e colocar o supressor. Geralmente o supressor mil spec é desse jeito que ele está falando. Você acopla por cima do muzzle brake ou do flash rider e trava. Nada demais aqui. Concordo. Outra característica que vem sendo demandada, especialmente por unidades de forças especiais, é o rifle ser multicalibre, né? Então, você poder trocar o calibre do fuzil ali com quase nenhuma ferramenta, simplesmente substituindo o cano, é uma questão que já vem há alguns anos sendo apresentadas pela indústria e as soluções estão cada vez melhores. Então, esses combos de 5.56 com 300 Blackout, ou o próprio MCX Spear, que é a nova arma de dotação do exército americano, que pode alternar entre o 277 Fury e o 762 por 51. E isso é muito interessante. No caso do 5.56 e 300 Blackout, você tem ali um combo perfeito. Se você vai fazer uma missão de patrulha rural, onde você pretende atingir alvos a uma distância maior, você vai com o seu cano de 5.56. E agora o seu inimigo mudou de ambiente, está num ambiente urbano, onde você vai ter que entrar num espaço confinado. Você vai lá, simplesmente troca o cano do seu equipamento e agora você tem um rifle 300 Blackout com cano de 7 polegadas, que é capaz de engajar alvos aí com boa penetração, inclusive em colete balístico, a distâncias mais curtas. E aí você faz isso na hora, no campo, se necessário for, sem perder o zero do seu aparelho de pontaria, mais uma vez. Tá, modularidade. Primeiro 300 Blackout com poder de capacidade com colete balístico, só se for esses coletes macios, esse soft. Tudo bem, pula essa parte. Ele insistiu no ponto que você troca o cano ali na hora. Imagina o cara andar com o cano igual um samurai com 2 katana, né? Uau! Bota outro cano aqui. Não é assim, cara. Você precisa trocar o upper. Você não vai trocar o cano. E ter... No caso do 300 Blackout e do 5.56, ok. Você pode até usar o mesmo magazine. Eu vou até contar um segredo que eu acho que ele não sabe. O ferrolho do 5.56 é o mesmo ferrolho do 300 Blackout, que cabe também no 350 Legend, mas você vê que tá falando, parece que não tem propriedade, não botou a mão no que tá falando. Ai, cara, não é que o cara vai andar com 300 Blackout e um 5.56, sabe? São situações, cara. Você tem uma arma e 2 uppers, sabe? E eu basicamente não faço isso. Na minha coleção eu tenho uma arma de cada calibre. Questão de custo, a diferença é muito pequena, pelo menos para cá. No Brasil tem a limitação que o lower tem que ser o mesmo do upper. Pelo menos para o Brasil isso não funciona. Tem que ser a mesma numeração de cano, upper, ferrolho, legislações. Mas isso que ele falou aqui não faz nenhum sentido. Você vai andar com igual ninja, com um tartaruga ninja, o Leonardo com 2 katana, uma 5.56, uma 300 Blackout, uau, curta distância, 300 Blackout. Ele fala que só que troca o cano, né? Você não troca o cano, você tem que trocar o upper inteiro. E, tipo, você tem que carregar munição para isso, munição para outro calibre. Fantasias. Um rifle de combate moderno também tem que ser capaz de operar em qualquer lugar da Terra, né? Com lama, com água, com areia, com gelo. E esses rifles modernos, eles têm toda uma pesquisa e desenvolvimento para que eles funcionem bem, mesmo em condições extremas assim. No que tange à ergonomia, a tendência é inegável, né? É controles padrão AR-15. São os controles mais ergonômicos, mais fáceis de operar, mais familiares, inclusive, para a maior parte das unidades do mundo inteiro. Então isso é quase que inegociável. Outra característica é a ambidestria, né? Então você ter todos os comandos, ou o máximo possível de comandos, simétricos ali nos 2 lados da plataforma, inclusive os pontos de suporte de bandoleira. Assim, se o seu operador é canhoto ou se o seu operador é destro,
ele vai ter a mesma instrução, vai conseguir operar o rifle do mesmo jeito. O trancamento por ferrolho rotativo é uma outra característica que parece que chegou para ficar e todos os rifles que têm saído aí nos últimos, sei lá, décadas, acabam adotando esse sistema de trancamento porque deixa o equipamento como um todo muito mais leve e absorve também, ajuda também no controle do recuo. Cara, pera. Trancamento por ferrolho rotativo, tá? Não quer dizer, ele mostrou o ferrolho do R15 aqui. Não quer dizer que é o R15. Ferrolho rotativo é o do AK-47 que roda, o do Garand que o AK-47 copiou. Aí ele falou um negócio que é uma barbaridade sem limite, ajuda a absorver o recuo. Onde no planeta Terra o trancamento por ferrolho rotativo tem a ver com ajudar a absorver o recuo? Não existe isso. Isso é uma das maiores loucuras que eu ouvi na minha vida até então. Não tem nada a ver, nada. Isso aqui que ele falou, tipo, não existe. O trancamento rotativo ajuda a absorver. Não, tá errado, tipo, muito errado. Falando ainda em otimização do controle de recuo, não é só o ferrolho rotativo que vai atuar nisso. Vários outros segmentos da arma, muitas vezes molas recuperadoras duplas na... Tá, ele tá usando aqui o modelo do upper receiver do MCX, que é copiado do AR-18. A mola dupla não tem nada a ver com absorção de recuo. A mola dupla tem a ver com o tamanho do dimensionamento do upper receiver do AR-18, no caso aqui do MCX. Nada a ver com ajudar a absorção de recuo. Tipo, não que ela não ajude a absorção de recuo, que o fato de ser mola dupla ajuda a absorção de recuo. Nada a ver. É mandatório, porque o espaço é menor. Você não consegue colocar uma mola longa como é a do AK-47. Você precisa colocar molas duplas. Por quê? Imagina que você pegou a do AK-47 e cortou no meio para absorver esse recuo. É por isso, não tem nada a ver que você vai voltar. Então bota a mola tripla, que aí você tem recuo zero, né? E 5,56, que recuo que tem? Uau, né? Que pariu. Parte de cima do upper receiver também vão ajudar bastante nessa gestão de recuo. Os fuzis bullpup tem uma outra forma de fazer gestão de recuo também, bastante interessante. Não. Ele nunca botou a mão num bullpup. Nossa, cara, vamos falar do bullpup mais antigo que existe. O STG-77 ou Steyr AUG. Cara, é a mesma coisa de um AR-18, é a mesma coisa do MCX. Olha a foto do sistema de recuperação de mola aqui. Nunca, ele falou que é totalmente diferente de gerenciamento. Nunca botou a mão, cara. Nunca vi um sistema de ferrolho de um bullpup. O bullpup não tem nada demais. Você pega o pistol grip e o gatilho, joga ele para frente do carregador. É só isso. Não muda nada, nada. Falou, nossa, besteira grande agora. Então o rifle moderno, ele tem essas características ali intrínsecas no projeto. É uma coisa que o engenheiro também está preocupado em entregar. Outra característica que se busca na ergonomia de um rifle moderno é que ele tenha a coronha rebatível e regulável. Então você adapta ele para o tamanho do operador. Tá repetindo, já falou isso no começo do vídeo. Mais curtinho, numa operação CQB temporária. E também pode operar com ele com a coronha dobrada para entrar em viaturas, carros de combate e, se preciso for, disparar ela mesmo com a coronha dobrável. É o caso do MCX, por exemplo. E do AK-47. No que tange a tecnologia e usinagem desses rifles, é inegável que a ação indireta de gases meio que ganhou a corrida, né? Os melhores rifles de combate do mundo hoje possuem a ação indireta de gases. Então você vai ter ali, para fazer o destrancamento do ferrolho, um sistema de pistão curto. É empregado aí desde a época do Garand, né? O próprio AK-47 usava esse sistema. Nossa, cara. Ele mostrou novamente a animação do short stroke, do pistão de curso curto do MCX. E aí disse que é usado há muito tempo no AK-47, no próprio Garand. Acho que é Garand que fala, tudo bem. Cara, AK-47 e Garand usa sistema de pistão de curso longo, não de curso curto. Nunca botou a mão nem no AK.
Pode ser que ele tenha contato com o VZ-58 e ache que é um AK-47, que todo mundo acha que o VZ-58 é AK-47, e o VZ-58 é pistão de curso curto. Certeza, foi isso. Ele viu um VZ-58 e acha que é AK-47. O AR-15 tradicional fez a inovação de usar ação direta de gases, só que o rifle... Não foi a R-15 que usou a ação direta de gases. Foi um rifle francês no final do século XX. Posteriormente foi acho que é AG-65, que é um rifle sueco baseado no Mauser, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, que usava de sistema de gases direto, e posteriormente essa fábrica sueca foi vendida para o Iraque, eles fabricaram, para o Egito, aliás, e fabricaram o Hakim, não foi o R-15 que começou com isso. Suja muito, fica meio dependente de uma manutenção mais constante, esquenta mais. Então, os rifles de pistão hoje certamente têm uma preferência, especialmente por unidades de forças especiais que vão colocar esses rifles em condições mais extremas. E aí ele tende a funcionar muito melhor a pistão. E se o fuzil tem pistão, é interessante que ele tenha bloco de gases regulável. Hoje você pode operar sem supressor, com supressor, cada vez mais o supressor vem sendo... O bloco de gases regulável é mandatório caso você queira usar supressor. Só. Porque com o supressor você aumenta o retorno de pressão e aí você precisa regular ele até achar o ponto perfeito ali. Geralmente vem marcado, mas vamos lá. Uma ferramenta quase que um EPI para o soldado e estão ficando cada vez mais baratos e estão sendo amplamente empregados, especialmente em unidades de forças especiais. Então o bloco inteligente de gases, ele vai fazer com que essa adaptação a esse coloque e tira de supressor fique muito mais fácil. O operador consegue fazer a regulagem dos gases que vão fazer o trancamento ou até a arma faz isso sozinha para ele. No que tange... Eu nunca ouvi falar disso. O bloco de gases inteligente que faz isso sozinho? Eu vou pesquisar, mas eu nunca ouvi falar disso. Porque intrinsecamente manda muita coisa para ele fazer isso sozinho. Eu nunca ouvi falar, pode ser que eu esteja errado, mas eu nunca ouvi falar. Alguém me corrija aí. A fabricação, um rifle moderno de combate vai se diferenciar de um rifle civil pelo volume de produção, né? Para você empregar uma tropa inteira, você vai ter que ter uma fábrica que consiga ter volume de produção com controle de qualidade. E aí realmente o mercado fica restrito a, sei lá, meia dúzia de fabricantes. No mundo civil não, você pode fazer um rifle de grife, um fuzil de grife ali, todo customizado, praticamente manual, praticamente peça a peça, porque a demanda não é a mesma de uma unidade militar. Aqui nos Estados Unidos, o soldado americano costuma dizer: você vai para a guerra com a arma mais barata orçada pelo Departamento de Estado. Não é o que tem maior capacidade, é a mais barata. Só isso. E a arma custo é legal, mas tipo, a arma 1000 spec é a maioria. 1000 spec. Especificações militares, tipo... Não é qualquer empresa que vai conseguir fechar grandes contratos com o governo, honrar esses contratos e entregar produto com qualidade. Tanto é que foi o caso da própria Armalite, que não tinha condição de produzir, vender o projeto do AR-15 para a Colt. A Colt cagou nos primeiros anos. Mas foi basicamente isso, eles não tinham capacidade produtiva. Outra demanda para qualquer fuzil de combate moderno é que ele tenha uma longa vida de cano. Isso, inclusive, para diminuir o gasto público com reposição de peças. E existem várias tecnologias, algumas que já vêm sendo empregadas há muito tempo, como a técnica de martelamento a frio para fazer o raiamento dos canos. Martelamento a frio para fazer o raiamento. Essa eu só ouvi na edição, mas de onde arranco isso, eu não sei. Os canos ficam muito mais resistentes, têm uma durabilidade muito maior. E também o revestimento com cromo duro, que também aumenta muito a vida desses canos, especialmente quando usam calibres maiores, como... Cromo duro aumenta a vida quando usa calibres maiores. Eu achei que era por causa de corrosão, mas tudo bem. Nunca li a respeito disso, vou pesquisar também. Porque os meus 762 e 556 é tudo cromo duro, cano.
o 762 ou o 277 Fury, que é um calibre de extrema pressão, que a grande preocupação do mercado é qual vai ser a vida útil desse cano. Mas hoje em dia, com tecnologias, usinagem, metalurgia moderna, dá para entregar um rifle com uma longa vida de cano mesmo. E outro desafio que uma indústria que oferece um rifle moderno de combate precisa superar é você ser capaz de atirar com qualquer munição. Independente de fabricante, qualidade. Então, um operador moderno hoje pode estar cumprindo uma missão do outro lado do mundo, num país de terceiro mundo, e se ele precisar usar uma munição local ali, ela tem que funcionar, o armamento dele precisa funcionar com qualquer coisa, desde que seja, obviamente, no calibre da arma dele. Mas ela tem que funcionar Eu vou falar o que disso, cara? Tem que funcionar. Tô mandando, funcione! Se tiver fora da especificação SAAM, eu vou falar o quê? Vai achar 556 na África, 300 blackout na África. Independente de tipo de ponta, peso de ponta, tipo de pólvora. E isso é um baita de um desafio, a gente sabe, a gente que é atleta. Funciona! Funciona! Vou te pôr no saco. Sabe que tem certas armas que a gente usa no esporte mesmo, que se você não fizer a munição do jeitinho que ela gosta, não funciona. Aí tá falando de arma de competição, né? Pistolas e tal, que você customiza para um tipo de competição, um tipo de ponta. É outros 500, Tem nada a ver com... Então é isso aí, eu espero que com esse vídeo então você tenha montado aí um bom arcabouço de ideias do que representa hoje um rifle moderno de combate. Na verdade, todas as que eu listei são demandas muito antigas, né? Mas muitas delas não vinham sendo atingidas por limitações tecnológicas, limitações de metalurgia, usinagem, limitações industriais mesmo. Muita coisa já existia no mundo das ideias, mas só está conseguindo ser empregado na prática agora. E tem diversos rifles aí que são excelentes candidatos a rifles modernos de combate. Basicamente, tudo que ele falou já existe há anos, né? A R18, desde a década de final da década de 60, começo da década de 70. Steyr AUG, desde 77, usa o mesmo princípio que o MCX de pistão de curso curto. E o Steyr AUG, ele realmente troca o cano. Realmente. Você pode andar, inclusive, com um cano longo ou um cano curto, que é o único que faz isso. Agora, do MCX, não, cara. Plataforma R só com adaptador próprio. Não. Mas isso aí foi só um react, porque eu assisti e, tipo, eu achei um vídeo bem desproporcional, né, para não usar uma palavra ruim. Mas isso aí. Minha opinião fecal. Adoro falar isso. Valeu, galera, um abraço.